Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, primeiramente colocando nossas vidas diante do Senhor, colocando nossas vidas debaixo daquele que tem poder, graça e misericórdia para nos dar aquilo que necessitamos, para nos abençoar, para nos guardar e para nos proteger. Que Deus abençoe a todos. O estudo desta manhã tem por tema: haverá alguma coisa capaz de nos separar do amor de Jesus? A Bíblia em que estamos meditando é a NVI. O texto básico está em Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Estou falando de amor, não daquele que é mostrado e vivido pelo mundo, aquele que diz amar, mas ao mesmo tempo odeia, aquele que mata. E quem mata por amor, não existe isso, ninguém mata por amor. O que leva a matar é o ódio e não o amor. O amor daquele que mata se traduz por um amor inconsequente. Encontramos quem diz amar, trazendo dentro de si o interesse em oferir vantagens, interessados em bens materiais que as pessoas, que o outro possui, ou interessado em sexo fácil. E também inconsequente, pois tão logo sacia o seu desejo, deixa de amar. A humanidade ama até um certo momento, pois não se importam em trair e abandonar aquele a quem disseram que amaria. Não buscam ver a felicidade daqueles a quem dizem amar. Hoje eu quero falar do verdadeiro amor, aquele que jamais irá se separar daqueles a quem ama. Quero falar do amor de Jesus, pois foi por amor que ele veio a esse mundo. Foi por amor que ele sofreu e morreu por todos nós. Foi por amor a muitos que sabia que não iriam amá-lo, que não se importou em tanto sofrer. E foi por amor que sentiu que de seu corpo saía todo o seu sangue. Jesus não amou o mundo como o mundo e a humanidade ama. Não havia nele interesse, e não corresponder a este amor constitui-se na maior ingratidão que o ser humano pode cometer. Encontramos quem diga que o nosso amor também é interesseiro, pois buscamos amar Jesus por interesse de recebermos a vida eterna após a morte. Discordo disso, pois o verdadeiro cristão ama Jesus por reconhecer o seu sacrifício, por reconhecer que Jesus nos amou e foi por amor que desceu de sua glória e veio ao mundo em forma de homem para poder melhor entender as nossas fraquezas e ambições. Mas mesmo vendo a nossa ingratidão, ele nos amou e nos amará até o fim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, verso 1. No texto básico, encontramos o discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo, nos fazendo uma pergunta: quem será capaz de nos separar do amor de Cristo? Sabemos que vamos enfrentar grandes tribulações, como a que estamos enfrentando em nossos dias. Peste, fome, misérias, catástrofes, muitas violências, mas veja como o apóstolo de Cristo as enfrentava. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações
por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, versos do 3 ao 5. Quem persevera na tribulação é por ter um caráter aprovado a Ele. Declara que aquele que tem um caráter aprovado vai sempre ter esperança em dias melhores, pois aquele que caminha com Jesus não terá falta de nada. Estamos enfrentando dias angustiosos. Acordamos com receio do que o dia irá nos declarar. Familiares distantes, outros enfermos, empregos ameaçados, violência em toda parte. Já não nos sentimos seguros, mas a angústia e a perseguição serão capazes de nos separar do amor de Jesus? Se nossos pés não estiverem firmados na rocha, que é o autor e consumador da nossa fé, corremos o risco de sucumbirmos em meio à angústia, porque é isso que ela representa e quer dizer, pois angústia significa grande sofrimento físico ou da alma, ansiedade acompanhada de opressão, inquietude profunda que oprime o coração da pessoa. Será que encontramos na palavra alguma coisa capaz de nos livrar dessa tão terrível opressão? Será que encontramos alguma coisa que nos fala desse terrível sentimento? Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. Salmo 138, verso 7. Mas o apóstolo de Jesus também nos ensina de como devemos vencer as aflições e as angústias. Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. 2 Coríntios 2, verso 4. Nos angustiamos com o sofrimento do nosso próximo e oramos por eles, com lágrimas nos olhos. Isso por amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós, por sermos cristãos, somos perseguidos, como sempre falo. Somos a Bíblia que o mundo lê. Não buscam e não querem conhecer a palavra, mas são obrigados a ver as maravilhas que acontecem na vida de um verdadeiro cristão. E por medo daquilo que somos e do Espírito que habita na igreja do Senhor, no templo que somos nós, nos perseguem. Os apóstolos de Jesus eram perseguidos por representar a palavra e a presença de Jesus. Mas Jesus nos fala de que a perseguição que sofremos por causa do seu nome nos torna em bem-aventurados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 10. Paulo nos fala que a fome também poderá nos separar do amor de Jesus. É por isso que muitos estão se separando do amor de Jesus, pois quando evangelizamos, até mesmo no seio da família, é comum ouvirmos aqueles que nos dizem não ter tempo para Cristo, pois tem que trabalhar para comer. Jesus disse que não só de pão vive o homem, mas a vida física os torna insensíveis e não os deixa entender de que sem a ajuda de Deus o homem pode trabalhar dia e noite, que não terá o sustento necessário para seu corpo físico e não terá sustentação para sua paz espiritual. Muitos ricos estão se suicidando, outros são tristes e mal-humorados. Em 1 Coríntios 4, do verso 11 a 16, Paulo nos fala da fome e da nudez e nos adverte de que isso não deve ser motivo para nos afastar do amor de Jesus.
Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Em 2 Coríntios 11, do verso 26 a 28, o apóstolo ainda ratifica as suas dificuldades e declara que elas não serão suficientes para afastá-lo do amor de Jesus. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar e perigo nos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Nada nos poderá separar do amor de Jesus. Vemos que havia em Paulo tristeza, pois além de enfrentar os perigos naturais, ainda se viu obrigado a enfrentar perigos que vinham de falsos irmãos. Ele estava descontente e uma de suas tribulações era porque havia entre eles os falsos obreiros que haviam impressionado e enganado os coríntios. E foi assim que disse: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 11, verso 13 a 15. O perigo, a espada e o medo não foram capazes de separá-lo de Jesus. Paulo sofreu 3 naufrágios e enfrentaria um outro acidente durante sua viagem a Roma. Isso encontramos em todo o capítulo de Atos 27. Essa era a 9ª viagem que Paulo provavelmente tinha feito. O discípulo não enfrentou apenas açoites e perigos, enfrentou também a falta de abrigo e de roupas e sentia frio. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Atos 28, verso 2 e 3. Mas nada o separava do amor de Jesus, e nisso via o amor do Mestre, que o guardava e protegia. Era no meio da tribulação, do sofrimento e dos perigos que Paulo encontrava o amor de Jesus. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo,
e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Atos 28, do verso 4 ao 6. Os perigos eram constantes. Muitos, como aqueles homens, estão olhando para nós, esperando nos ver caídos, aflitos, tristes e amargurados. Mas se tivermos o amor de Cristo em nós, eles vão sempre nos ver de pé. Os perigos eram constantes para Paulo. Tinha que atravessar rios, corria risco de ser parado por salteadores, era perseguido pelos judeus. Os gentios não lhe davam descanso, não lhe davam paz nas cidades. Se fosse para o deserto, encontrava quem o perseguisse. O mar que estava em paz tornou-se intempestuoso quando ele navegava. Não faltou a ele quem se dizia amigo e irmão, mas que o colocaram em perigo porque eram falsos irmãos. Sua missão em levar o nome de Jesus era fadiga. Paulo declara que esteve muitas vezes em vigílias, sem que pudesse dormir. Em outras vezes, teve fome e sede, sem ter o que comer. Se viu obrigado a fazer jejum. Não faltou a ele momentos de frio e nudez. Foi açoitado e encarcerado. Além de tudo o que se viu obrigado a passar pelo amor de Jesus, ainda disse que, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, verso 28. Em seguida, o apóstolo pergunta se a espada será capaz de nos separar do amor de Jesus, pois até aqui todos os perigos que enfrentou, todos os reveses não foram capazes de o separar desse amor. E aí que vamos à palavra em Atos 23, do verso 12 ao 15. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mas de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Isso foi dito para quem? Para os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus. Vejam bem que eram aqueles que deveriam ser os irmãos de Paulo, estavam conspirando para matá-lo. Esses são exemplos que damos para que possamos nos encorajarmos em dar continuidade ao que Jesus nos mandou que fizéssemos no momento em que voltava para o seu lugar junto ao Pai. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, verso 15. Estamos inseguros quanto ao momento em que estamos vivendo. Uma peste que assola o mundo. Quando pensamos que iremos ver o seu fim, ela retorna com mais força, com mais intensidade. Ouvimos falar de ódio, de violência. Ouvimos que há países bem próximos, fazendo fronteira com o nosso, que não permite que se tenha em casa uma Bíblia, que se alguém for visto falando o nome de Jesus, será preso e condenado a longos anos de prisão. Não se permite ter uma Bíblia, mas pode ter quilos de drogas. Será isso a morte de nossa fé? Será isso capaz de nos separar do amor de Jesus? Divinamente inspirado, Paulo assim escreveu aos Romanos e que permanece como sendo um legado para nós.
pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, verso 38 e 39. Estamos certos de que esses governantes que assim agem estão possuídos pelo nosso inimigo. Estou bem certa que assim como nós cristãos estamos sob o senhorio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que são contra o cristianismo estão sob o senhorio de Lúcifer e de seus principados e potestades, mas não é contra esses. Que se dizem com poder para governar, que vamos guerrear. A palavra nos fala que a eles não devemos temer, mas orar, pois não somos nós que iremos agir, aquele que nos ama agirá em nosso favor. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam se resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6, do verso 11 ao 13. Esses governantes não têm poder de nos separar do amor do Pai, ou será que têm? Será que as ameaças, o esfriamento das igrejas, os demônios, os principados e as potestades têm o poder de nos separar do amor do Pai? Será que os dominadores deste mundo de trevas poderão fazer com que haja altura e profundidade entre nós e Deus? Entendo que isso poderá ocorrer com aqueles que não criaram raízes, que não se aprofundaram no amor de Deus. Será que você que me ouve prestou atenção naquilo que Jesus falou no final do verso 39 do capítulo 8? O que disse foi que nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para estarmos firmados neste amor, dependemos de estarmos firmados em Jesus, pois é em Cristo que encontramos o amor de Deus. Foi o que a palavra acabou de nos dizer. Encontramos em nosso meio aqueles que dizem estar inseguros e preocupados com o futuro. Essa preocupação nos faz esmorecer na fé e isso nos leva a nos afastarmos do amor de Jesus. Mas ele também falou sobre isso para os nossos dias, pois foi assim que Jesus falou sobre as coisas futuras. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão necessárias a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, versos 33 e 34. Vou encerrar esse estudo pedindo a quem já é cristão, e se alguém que ainda não estendeu as suas mãos para Jesus estiver me ouvindo, não deixe que nada te separe do amor de Jesus, porque o amor de Cristo está em Deus e no seu Santo Espírito, pois encontramos o salmista nos falando que para o povo de Deus haverá sempre esperança. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.
Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Salmo 139, dos versos 7 a 12. Que Deus abençoe a todos e que o amor de Jesus possa alcançar cada coração. Ele ama a todos e que todos possam amá-lo. Que Deus abençoe a todos. Amém, Senhor.